Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 14 de abril de 2026, a gente prossegue no capítulo 14 de João, que está dentro da nossa proposta desse ano aí, que é o Sermão do Cenáculo. Então, estamos na quarta semana desse capítulo, né? Acho que ainda nós vamos precisar de mais, acredito que mais umas 2 ou 3 semanas, aí a gente encerra o capítulo 14. Mas vamos dar uma lida aqui mais ou menos no local onde a gente está, né? Até a semana passada nós fomos até o versículo 12. E hoje provavelmente a gente encerra até aqui, até o 17 aqui. Vamos dar uma lida geral aqui para a gente se situar um pouquinho. Crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém, amém vos digo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Foi até aí que a gente viu. E hoje a gente prossegue aqui a partir do 13. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Então, pessoal, a gente vai pensar um bocadinho aqui nesse 13 aqui, né? E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. É óbvio que num entendimento assim, muito raso, né? Muito raso, né? A gente pode entender que tudo que a gente quiser na vida, a gente vai poder pedir, e se a gente rezar um pouquinho, a gente consegue, né? Não é bem isso, né, gente? Não é bem isso, muito pelo contrário, né? Mas então vamos ver o que o nosso amigo Cláudio Fajardo aqui, ele coloca sobre isso. Ele faz uma colocação muito interessante. Vocês vão ver que interessante. Espera aí que está chegando alguém aqui. Pronto. Então vamos lá. Ó. E o que pedirdes em meu nome? No Sermão do Monte, Jesus nos ensina um dos mais belos artigos da lei de Deus, quando diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui ele aqui ele complementa o que dissera, dando uma qualidade maior ao ato de pedir. Pedirdes em meu nome. A gente comentou já muito essa questão da repetição, né? Principalmente João, ele acaba repetindo muitas falas, né? Mas a gente comentou que essa repetição tem um aspecto didático e tem aquele aspecto do crescimento em espiral que a gente fala, né? Quando a gente volta num assunto, a gente sempre volta um tantinho acima, né? Então, ele volta no mesmo assunto, mas ele volta com uma informaçãozinha a mais, né? Então, prosseguindo aqui. E aqui, no caso, a informaçãozinha a mais é pedirdes em meu nome.
ainda no próprio evangelho atribuído ao discípulo amado, o discípulo amado é João, né? Ele aprofunda a ideia. Se permaneceis em mim, isso vai estar no capítulo 15, que a gente vai chegar lá ainda, né? Mas ele vai falar, olha, se permaneceis em mim, e se minhas palavras permanecem em vós, pedi o que quiserdes, e isso vos será concedido. É muito, muito legal o entendimento, assim, um pouco mais profundo dessa questão. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou ler mais um bocadinho aqui, depois a gente volta nessa questão aí. Se alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos prosseguir só mais um pouquinho aqui, ó. Portanto, pedir em nome do Cristo é permanecer nos seus ensinamentos, é deixar que suas palavras deem frutos consoante o amor que por ele vivenciado. Só quando agimos assim, temos a devida segurança ou o respaldo daquele que tudo sabe, pois deixando o Cristo viver em nós, tudo alcançaremos por estarmos em acordo com o equilíbrio universal. E o que fica claro na expressão, e o que pedirdes, ou seja, qualquer coisa, eu o farei. Então, a gente precisa pensar aqui, deixar claro aqui primeiro, nesse trechinho aqui que ele fala, quando ele fala pedir em nome do Cristo, né? O que significa isso? Ele está deixando claro aqui, ó, que é pedir em nome dele, olha, eu vou ler de novo o primeiro parágrafo aqui, é permanecer nos seus ensinamentos. Isso tem muito a ver com o que a gente estudou lá em Gálatas, lembra? Quando ele falava da questão do entendimento que ele tinha de fé em Cristo, não era simplesmente acreditar, conhecer, né? Mas era assimilar todo aquele ensinamento, era permitir que aquele ensinamento todo fizesse parte da nossa vida, né? Que a gente realmente vivenciasse aquilo, né? Então, quando a gente está nesse patamar onde realmente o Cristo permanece em nós, com seus ensinos, não é? Então, pedir em nome dele significa que a gente vai estar num patamar evolutivo que a gente vai estar em perfeita sintonia com ele. E se a gente está em perfeita sintonia com ele, os nossos pedidos, vamos dizer assim, entre aspas, vão ser muito diferentes dos pedidos que normalmente a gente tem feito aqui na nossa vivência aqui, né? A gente vai começar a entender muito melhor o que deve ser pedido, o que deve ser almejado, né? Nunca, por exemplo, uma das questões, nunca em favor nosso, nunca de maneira egoística, né? Mas provavelmente no sentido de um bem comum, né? De um equilíbrio universal, como ele está colocando aqui, né? Mas eu vou ler mais um pedacinho para a gente voltar a falar um pouco mais nessa questão, porque eu achei fantástica essa questão que ele coloca aqui. Então o que a gente está vendo? E o que pedir, diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado, né? Então, agora ele vai comentar o eu farei. Se você pedir em nome dele, eu o farei. Olha que coisa fantástica que é isso, gente. O sentido real desse versículo, como ensina o professor Pastorino, é o eu fará. Por quê? Pois, na verdade, só o eu, isto é, o Cristo interno, o eu crístico, né? Ou a centelha divina que a gente comentou tanto na semana passada, né? Que quando a gente se eleva um bocadinho, né? Quando a gente consegue exteriorizar mais essa centelha divina, né? Ou seja, exteriorizar mais toda ação no bem,
todos os atributos divinos, até como Cristo mostrava, né? Então, eu vou ler de novo aqui, ó. O sentido real desse versículo, como ensina o professor Pastorino, é o eu fará. Pois, na verdade, só o eu, isto é, o Cristo interno, ou a centelha divina que há em nós, quando unificada com as leis imutáveis da criação, ou seja, quando estivermos em sintonia perfeita com o Cristo, conseguirá realizar todas as coisas. Porque ele não fala, vós sois deuses, farei tudo que eu faço e muito mais, não é? Então, quando a gente estiver em plena sintonia com ele, a gente realmente estiver pedindo em nome dele, significa que em nome dele é o eu que está dentro de mim, é o Cristo que está dentro de mim, o Cristo interno, que eu já consegui conquistar, assim, assimilar e desenvolver essa centelha divina dentro de mim. Olha que bonito que é isso, gente. Então, a gente vai saber o que pedir, né? A gente vai saber o que pedir. É por ingenuidade ou atavismo religioso que temos entendido esse texto, achando que Jesus pode tudo fazer por nós. É preciso compreender que ele é o educador mor. É o que ele pode fazer por cada um de nós, é nos capacitar para que entremos em conexão com Deus, despertando assim nossa vontade em uníssono com o Criador. Jesus estava em sintonia perfeita com o Pai. Jesus estava em sintonia perfeita com a vontade de Deus. Quando a gente estiver nesse patamar, a gente vai estar em sintonia com a vontade de Deus. Então, pedir em nome de Jesus, né? É pedir em nome do Cristo interno que está dentro de mim e que eu já consegui assimilar, a conquistar aquele patamar, né? Onde Jesus fala, até Paulo fala, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Ou como Jesus fala, eu e o Pai somos um, não é? Ou seja, haverá uma sintonia perfeita. Isso que é pedir em nome do Cristo. Vocês querem comentar alguma coisa? Pode falar, não sei quem é, mas pode falar. Helenice, então a gente pode entender assim, que não é Jesus servindo aos nossos desejos, eu farei, mas nos alinhando à vontade divina. Exatamente. Através de quê? Daquilo que ele representa, né? Esse Cristo interno representa em nós, que é o amor, é a humildade, é a submissão à vontade divina. Então, é muito bonito mesmo isso que está sendo falado. Fala, querido. Nessa mesma direção, essa semana eu escutei de um palestrante, ele disse assim de maneira muito alegórica, mas bem nessa direção: Deus não está preocupado com o nosso conforto, e sim com a nossa caminhada. Ela nenhum sentido, né? Jesus está preocupado com a nossa educação, de nos capacitar. Por isso que ele veio em nome de Deus, né? Com essa missão tão linda para todos nós. E a gente vai aprender, como você falou, a pedir. A gente vai saber pedir. É isso aí, meus amigos. Eu até falei ontem com o pessoal da segunda-feira e repito aqui para vocês. Eu estou achando uma delícia estudar esse negócio aqui com vocês. Graças às interpretações aqui do Cláudio Fajardo, né? Realmente, o livro dele é fantástico, né? E eu recomendo muitíssimo, né? E ele não é o único livro dele, tá? Ele fala do Sermão do Cenáculo, ele fala do Sermão do Monte, tem outro livro sobre o Sermão Profético, tem outro livro dele sobre, salvo engano, é Jesus Terapeuta, que ele comenta diversas passagens do Evangelho, né? Tem outro livro dele que é sobre o Apocalipse. Eu não lembro exatamente o título, mas é sobre o Apocalipse. Esse eu não li ainda. Mas, assim, tudo que eu li do Cláudio Fajardo, eu acho, assim, eu acho excelente. E o Cláudio Fajardo, ele fazia parte daquele grupo do Honório Onofre de Abreu, né?
Então, ele tem a mesma linha de pensamento, vamos dizer assim, né, que trouxe o Honório. Mas vamos prosseguir aqui. Então, para que o Pai seja glorificado no Filho. A glorificação do Pai no Filho é a plena realização da lei na criatura quando esta atinge o ápice de seu processo evolucional ou a presença de Deus em si, que é o nosso grande objetivo, né? Assim, quando o ser chega àquele momento de unificação com o Eterno, que possibilita a ele pedir em nome do Cristo, isto é, agir com soberania, o Pai é glorificado no Filho, pois se cumpre o objetivo da criação, que é a perfeição, mesmo que relativa da criatura. E isso só se dará quando o eu estiver amadurecido, pronto para a manifestação plena da verdade, conforme expressam essas palavras. Eu o farei, eu o farei. Com relação a essa coisa do glorificar, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir, na quinta-feira passada, nós tivemos o Papo de NEP com o Otacílio Rangel. Eu gosto demais do Otacílio, né? Eu acho ele fantástico, ele faz umas interpretações assim do Evangelho também maravilhosas. E na fala dele, ele comentou um texto, falava do juízo final, que vai separar os ovelhas dos bodes, não sei o quê, e o Cristo subirá em toda a sua glória, né? E aí ele fez uma comparação que eu achei muito interessante, que ele pegou o aspecto do Cristo como nosso mestre, como nosso professor, né? Como nosso mestre, e nós somos os seus discípulos, os seus alunos, né? Então ele comentou assim, ele falou, eu fui professor, ele foi professor ele é cientista lá da USP de São Carlos, né? Ele falou, eu fui professor. Ele falou, e a grande alegria de um professor, ou seja, a grande glória de um professor, é quando ele consegue visualizar que os seus alunos conseguiram assimilar tudo aquilo que ele passou, né, tudo aquilo que ele ensinou, conseguiu pegar aquilo tudo, assim, aplicar aquilo, trabalhar com aquilo, ou seja, a glória de um mestre, a glória de um professor é ver que os seus alunos realmente assimilaram tudo o que o professor, né, o mestre, quis passar, né? Então, ele comparou isso com a glória de Jesus. Então, ele seria glorificado quando realmente nós, como discípulos de Jesus, né, pudermos assimilar tudo o que ele deixou como ensinamento, como orientação, ou seja, quando aquele eu crístico dentro de nós realmente se manifestar em toda a sua amplitude, em toda a sua, né, sua grandeza. Eu achei muito linda essa comparação que ele fez, né, do mestre. Achei muito interessante. Quem não assistiu, assiste lá, porque estava muito, muito interessante. Essa semana, se Deus assim o permitir, a gente vai estar com Simão Pedro. Prosseguindo. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Então, veja, a gente comentou da repetição, né? Ele está repetindo a mesma coisa que ele falou no versículo anterior. E é como a gente comentou, tem um aspecto didático, tem um aspecto que volta no mesmo assunto para uma melhor fixação, né? Para deixar mais claro, para acrescentar alguma coisa, né? Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas vamos ver o que o Cláudio Fajardo comenta para nós aqui. Se pedires qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Esse versículo diz o mesmo que o anterior. A repetição aqui tem objetivo didático. Funciona como uma conclusão. Firma ainda mais o que ele estava a expor. É de grande profundidade esse ensinamento. Desse modo, necessário se faz ser bem claro e objetivo. Se quisermos qualquer coisa em nome do Cristo,
isto é, de um modo que não fira a economia da vida, tudo alcançaremos. É da lei. E nada é possível em definitivo se em oposição ao andamento natural do universo. O que está querendo dizer aqui, gente? Olha, quando ele fala assim, olha, se quisermos no último aqui, né? Se quisermos qualquer coisa em nome do Cristo, isto é, de um modo que não fira a economia da vida. Ou seja, que não seja uma questão que vai contra a vontade divina, contra as leis divinas, né? Apesar de que quando a gente conseguir fazer isso em nome do Cristo realmente, provavelmente a gente não vai chegar nesse ponto de pedir alguma coisa que fira a economia da vida, né? Então, tudo alcançaremos, é da lei. Agora, ele fala aqui em definitivo, né? Que tem muito a ver com o que a gente vai ver mais para frente, quando ele falar do Paracleto, né? Porque quando um espírito, ele realmente faz uma conquista de uma virtude, de um patamar evolutivo, sei lá, se ele realmente conquistou aquilo, ele não perde mais, não é? Ele pode, vamos dizer assim, patinar no mesmo lugar, né? Estacionar, mas voltar ele não volta. Então, quando essa condição ela for realmente, quando ela existir realmente dentro de nós, ela vai ser definitiva, né? Ela vai ser definitiva na nossa vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, pode falar. Abrindo também um outro entendimento, aquilo que a gente aprendeu, né, que Kardec perguntou, né, se o ser humano pode obstar o progresso. Ele pode, no máximo, atrasar. Então, ele pode conseguir alguma coisa que não será definitivo. Não será, né? Conseguirá uma coisa que pode ir atrapalhando o caminhar. Mas se tiver oposição ao andamento natural do universo, não vai ser definitivo, vai ser por um tempo. Exatamente. Tá? Muito bom. Exatamente, querido. Muito bem mesmo, muito bem lembrado. Prosseguindo mais um bocadinho. Então, o 15. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Esse 15, repetindo, né, tem tudo a ver com aquilo que a gente aprendeu lá com o Paulo na Carta aos Gálatas, né? Tudo a ver com o que a gente viu lá. Se me amardes, se a gente comparar com o conceito que o Paulo tinha da questão da fé, né, quem realmente tiver fé, né, no Cristo, né, o que era? Era aquele que realmente não era só o que simplesmente acreditou, que achou bonitinho, não, mas é aquele que acreditou, sim, mas conseguiu, né, absorver todos aqueles mandamentos, aqueles ensinamentos e vivenciava aquilo, né? Então, se me amardes nesse sentido, né, observareis os meus mandamentos, quer dizer, você vai cumprir, você vai vivenciar tudo aquilo que eu ensinei, né? Tudo aquilo que eu consegui passar para vocês, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Vamos lá, ó. Se me amardes, esse se, né? É uma conjunção em que expressa uma condição. Qual é a condição que ele está falando aqui de observar os meus mandamentos? Não é a condição. A condição é me amardes, né? É a condição de que fala o Senhor. Nele não há personalismo. Portanto, me amardes não é amar a personalidade humana de Jesus, e sim o ser crístico que ele é. É amar a Deus e sua lei. É amar a si mesmo vendo-se como imagem do todo sábio. É amar o próximo sentindo ele também como centelha daquele que tudo fez. Então, esse amardes, né? Não é assim, eu quero que eu chego aqui e falo, gostaria tanto que se todos me amassem, né? E daí? Parece um personalismo, realmente. Não é questão de personalismo do Cristo.
jamais isso poderia ser dito a respeito dele, né? Então, não é a questão da personalidade humana dele, mas é a condição crística dele, ele fala aqui, né? A condição crística que ele representava, é tudo que ele trouxe, né? Então, amar a Jesus, como ele fala aqui, é amar a Deus, é amar todos os seus mandamentos, é vivenciar toda a sua lei, né? E toda essa sequência de coisas que ele fala, né? É amar a si mesmo também, mas se enxergando como uma imagem, somos criados imagem e semelhança do Pai, não é isso? Então, se vendo como uma imagem do todo sábio, uma imagem de Deus, né? E é amar o próximo no sentido de que você enxerga que nele também existe essa centelha divina que a gente está falando tanto, que a gente precisa trabalhar dentro de nós, né? Então, amar o próximo sentindo ele também como uma centelha daquele que tudo fez. Ou seja, que o próximo também está a caminho, como eu, né? E que tem toda a capacitação possível que eu também tenho, né? Tudo bem? Então, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a ação que será efetivada se for atendida à condição anterior. Ou seja, se realmente me amar, né? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se compreendermos Jesus, pois é na compreensão que nasce o amor, e se avançarmos realizando os seus mandamentos, estaremos dando mostras do amor ao próprio Criador, pois os mandamentos de Jesus são os mandamentos do Pai que o enviou. Mandamentos estes que ele resumiu em apenas um, sendo bem claro, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É lindo isso, né, gente? Se a gente começar a ver a profundidade de tudo isso, é fantástico, né? Então, guardar os mandamentos do Cristo, veja o que é, né? Ele está dando aqui, você estará dando mostras do amor do próprio Criador, porque os mandamentos de Jesus era a própria lei divina. Era, não é, né? É a própria lei divina. Então, amar o Cristo significa amar a Deus. Amar ao próximo também significa amar a Deus, né? Comentários? Valdete, Pode falar. Oi? Acho que até eu ligar aqui, até me perdi o que eu ia falar, mas é o seguinte, o amor, como ele disse lá, o andamento natural do universo é o amor. Então, na minha compreensão agora, né, porque eu não tenho essa compreensão muito maior, eu penso assim, qual é esse andamento natural? Não é o bem que nós temos que fazer? E que bem é esse? Nós temos que fazer tudo que tiver a favor, né? Ir de encontro a esse andamento natural do universo, que é amor, e o amor o que é? É o bem que eu consigo fazer. Eu não posso fazer ainda muita coisa, né? Vamos supor assim, eu não posso fazer muita coisa, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que está ao meu alcance. Então, quando eu estou nesse caminho, aí dá para você entender, né? Olha, se você estiver em comunhão comigo, né? O que é comunhão comigo? Fazendo o que eu estou dizendo para vocês que tem que fazer. O que é fazer? O que tem que fazer? Fazer o bem. Bom, é só Deus ainda. Não é assim que ele fala? Bom é meu Pai. Mas vocês têm de fazer o bem. Aí a gente fica pensando assim, mas que bem que eu vou fazer se eu ainda não tenho tudo isso em meu coração, não é? Aí ele diz, é nas pequenas coisas que você manifesta quando você faz para o seu irmão. Então, se você
é gentil, se você é misericordioso com ele, se você tem compaixão das dores que ele está passando, se você o ajuda nas suas aflições, é tudo bem que você pode fazer, né? E o problema nosso, eu acho, Valdete, é que às vezes a gente faz esse bem, mas a gente quer fazer só para algumas pessoas, né? Então, aí que está o nosso equívoco, né? Tem que fazer para todos. E ainda a gente está lutando aqui, eu penso que a gente esteja tentando fazer todo o bem possível para todos, por igual. Quando você está fazendo para um dos meus, é a mim que você está fazendo. Não é assim? Muito bom. Eu fico nessa coisa aqui do andamento do universo. Tudo é amor. Então, é isso que eu tenho que fazer. Desculpe aí minhas interpretações aí. Não, tá ótimo, querida, tá ótimo. Você tem toda a razão, né? Só um pouquinho só antes do Kleber falar, porque esse andamento natural do universo, eu voltei aqui no slide que você comentou, né? Realmente é isso. Qual que é a vontade? Se a gente pensar assim, pudesse resumir, né? Qual que seria a vontade de Deus para a humanidade, né? É que a gente se ame, aquele maior mandamento que ele deu, né? Que vocês se amem uns aos outros como Jesus nos amou, né? Sim, é o amor, o andamento natural do universo é, é a vontade de Deus em andamento, né? E a vontade de Deus em andamento, o que que é? É o amor, é o bem que é feito, e você falou que a gente faz só para alguns, né? Mas a gente está aprendendo, é aquela questão que a gente sempre fala, é o nosso processo, né? É o nosso caminhar. A gente vai aprendendo e se Deus assim o permitir, Ele permite, Ele quer isso, a gente vai chegar lá, num ponto onde realmente esse andamento natural do universo não vá, de forma alguma, contra, né, a vontade divina. Mas o Kleber vai esclarecer um pouco mais aqui para nós. Que isso, que isso. Não, primeiro falar, as palavras da Rose foram perfeitas. Foram perfeitas. Muito bem colocada, foi falando como quem não quer. Hoje, tá aí dentro de você. Isso é muito legal. Mas eu queria fazer que a gente pensasse um pouquinho, assim, o que faz com que a gente consiga amar mais, né? E se perdoar, compreender o estágio que a gente está. Eu tenho a impressão que é a gente começar a entender o propósito da vida. Quando a gente começa a entender qual é o propósito, que é maior, isso Cristo veio mostrar o caminho para esse propósito. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se perdoar mais, ter mais paciência com o outro, se preocupar um pouquinho mais do outro, deixar um pouquinho, a gente vai aos pouquinhos, deixando um pouquinho o nosso eu, um pouquinho, né? Olhar o outro, nossa, é igual a mim, estamos juntos, né? É por isso que eu gosto muito da doutrina espírita. A filosofia espírita ela traz como o entendimento intelectual. A gente vai compreendendo as leis de Deus. O que é a vida? Quando a gente consegue entender o que é a vida, a gente olha para tudo o resto de uma maneira mais suave. Então tem mais paciência e começa a construir esse amor. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam aí, tem esse pensamento aí. Não sei se vocês concordam, se tem alguma coisa que não... Eu concordo em gênero, número e grau. Com certeza. Obrigado, querido. Lenise? Não sei se eu vou voltar um pouquinho, mas é preciso ter uma coerência entre Jesus, o fito que ele está falando aqui, que precisa ter uma coerência entre o que a gente pede e o que a gente vive. Então, é preciso transformar-se, igual a doutrina espírita faz. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar suas más inclinações e tudo mais. Então, eu acredito que transformar é amar. E a gente não basta só seguir o Cristo,
né? Quer dizer, não basta isso, só conhecer o Cristo, é preciso vivê-lo no nosso dia a dia. E a dificuldade está aí, é ter essa coerência entre o que a gente está pedindo, porque Deus vai conceder para nós o que for bom para nós, e não o que a gente tem pedido. Se o pedido for bom para nós, ele tem que estar de acordo com os mandamentos né, de Jesus, os mandamentos que ele está falando ali para nós, que o texto colocou tão bem, né, ali, e lembrou tão bem, né, amar ao próximo, né, fazer todo o bem que a gente puder. Então, a gente não pode só conhecer Jesus, é preciso a gente seguir os mandamentos dele no nosso cotidiano. E aí a gente encontra muita dificuldade, por causa das diversidades da vida, né? Eu falo sempre que a vida é uma arte. O ato de relacionar é uma arte. Então, a gente tem que aprender com essa arte para a gente poder começar a amar aqueles que a gente tem dificuldades com eles. Aí é que está a beleza dos mandamentos divinos. Você tem que entender, se eu amo ele, eu tenho que fazer o que ele está dizendo para me fazer, porque vai dar tudo certo. Eu falei coisa com coisa, não? Claro, não, tá ótimo, querido, tá muito bom, mas é isso mesmo, é a nossa luta, né? É a nossa luta diária, é o nosso bom combate, a gente ir aprendendo a vivenciar todas essas coisas que a gente tem tanta informação à nossa disposição, né? E o que nos falta é aprender a vivenciar tudo isso, né? Você falou uma coisa bonita, né, Valdete, que tudo o que ele quer que a gente faça? Amor. O resto é explicação, mas ele repete aqui, porque a gente tem dificuldade de saber como se deve pedir, né? Por isso que ele faz aquela repetição ali, mais ou menos da mesma frase, só faltando para graças a Deus, né? Assim, para dar graças a Deus. Então, é por causa da nossa dificuldade mesmo de entendimento do que é bom para nós. Falta-nos a confiança no Pai, ainda, né? Então, realmente, né, que faz parte do nosso aprendizado, né, mais uma vez, né, por enquanto a gente ainda não sabe pedir direitinho, tem coisa que a gente pede que a gente acha que vai ser ótimo para a gente, mas Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Mas o que o Cláudio Fajardo aqui, eu acredito que ele tenha querido colocar, é que a gente vai atingir um ponto, né? A gente vai atingir um patamar onde aí a gente vai aprender direitinho a pedir as coisas, né? Onde os nossos pedidos, eles vão ser atendidos, porque a gente vai saber vai conseguir realmente visualizar o que seria realmente necessário para a nossa vida, né? E que provavelmente não é nada para nós mesmos. Provavelmente é sempre em função do bem comum, né? Em função do bem comum. Fala, Kleber. Nessa direção que você está falando, é usar aquela palavrinha desinteresse, né? Pedir em benefício de todos, sem o interesse predominando. Sempre tem um interessezinho, né? Vamos dizer assim, no nosso nível ainda, mas não predominante. Isso aí, garotada. Continuamos mais um pouquinho? Olha, tem um texto do Emmanuel que ele comenta exatamente esse versículo que a gente está vendo aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está no livro Palavras de Vida Eterna, o título é Convívio do Cristo. No convívio do Cristo, né? Então, veja que coisa, olha. Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos é sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos. Apaixonar-nos por seu apostolado, exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos. Tudo isso é muito fácil, ele está dizendo aqui, que é muito fácil a gente fazer isso tudo aqui. Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência. Receber-lhe
as concessões e entoar-lhe louvores. Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a fluência. Tudo muito fácil. Reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. Perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-não-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou que os aprendizes para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Aquela coisa, né, que uma vez eu vi um comentário, né, que tinha assim, é muito fácil a gente colocar o Cristo na camiseta, né, fazer um desenho do Cristo, aqui, colocar o Cristo na camiseta, é muito fácil. A questão é colocá-lo no coração, né, isso que é mais difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai caminhando. Aí tem outro texto aqui, gente. Esse é um pouquinho mais longo, mas ele comenta, está no Livro da Esperança, Espiritismo e Nós. E lembrando, né, que o Livro da Esperança, ele pega um versículo, no caso ele pegou esse versículo que a gente está comentando, e pega uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele pegou do Evangelho é o seguinte: o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Então, veja, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ver. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Então, ele vai dar diversas advertências, né? Em cada slide aqui é uma dessas partes aqui do texto. Aqui, no caso, até pensando um pouco na idolatria de certos personagens aí dentro do movimento, né? Todas as religiões amontoam riquezas terrestres, através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipóteses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Ele foi duro aqui, né? Mas ele fala, né, às vezes ele fala na hipótese de adoração a pessoas, né, da gente meio que idolatrar certas figuras, né? Ele compara isso a processos de obsessão mútua.
a pessoa aí considerada superior, aí, elevada, ela se serve das pessoas que a aceitam, né? Que a veneram, vamos dizer assim, e as que veneram também, né? Acabam ficando sujeitas, né? À vontade, às ideologias, às ideias, às propostas dessa pessoa que é colocada aí nos altares da vida, né? Então, ele fala com vampiros intelectualizados uns dos outros. É poderoso ele aí. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitempos. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Dá um tempinho para as pessoas assimilarem um pouquinho aí, né? 4. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Isso é complicado, né? Afinal, ele veio para os enfermos e não para os sãos, né? Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. Isso é muito dito aqui dentro do movimento espírita, né? No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. São muitas advertências que ele traz para a gente. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Você vê que tudo isso aqui ele está comentando: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Outro. Exortou-nos o Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec, fora da caridade não há salvação. E esclareceu, fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho. E que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos
podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Tudo bem? Pode falar, querido. Eu estava lendo outro dia, não me lembro exatamente aonde, mas essa questão da adoração, né? Como se fosse parte, fizesse parte do nosso inconsciente coletivo, a gente adorar. No primeiro plano, a gente quer, a primeira coisa é adorar. Ficar extasiado por todo o movimento, no caso de Jesus, para depois a gente ir começando a vivenciar. E eu estava me lembrando aqui do Saulo César, ele procurou lá no, acho que eu já falei isso aqui, mas é sempre é bom, conhecereis a verdade, né? Aí ele vai lá no grego, o grego é gnose, né? Gnose é sabedoria. Aí ele fala o sábio, aquele que sabe e pratica. Então, o que Jesus falou, conhecereis a verdade, é conhecereis. Vivenciar, se a gente vivenciar a verdade vai nos libertar. Então, aí faz todo sentido, né? Não fica uma coisa assim solta, porque eu achava aquilo muito solto. Conhecer a verdade. Dá a impressão que não precisa fazer muito esforço, a verdade vai chegar até a gente como uma revelação final e acabou. Né? Aí eu pensei, então deve ser a doutrina espírita, a verdade pela doutrina espírita, acabou. Mas a gente não consegue se libertar, não consegue, porque está em nós mesmos, né? Ainda, sabe? Então eu acho que tem muito a ver. Eu gostei muito desse estudo que ele fez, e lá do grego. Gostaram? Foi ele que fez. Procura lá, Saulo César, Conhecer a Verdade. Ele tem uma aula explicando sobre isso. Eu achei muito legal. Muito legal, sim. Então, esse conhecereis tem tudo a ver com o que a gente tem comentado, né? Que não é a questão só da fé, né? É a questão da vivência, né? De assimilar realmente tudo aquilo ali, né? Que foi fornecido para a gente, né? E uma outra coisa, Val, É. que a ciência hoje fala, a neurociência fala, que a gente vai ensinar alguma coisa, a gente usando duas maneiras de aprender, usando duas entradas de informação, olhar e ouvir, por exemplo. Você ouve, vê, você registra mais facilmente. Só que Jesus era o mestre dos mestres. E a ciência, a neurociência fala que quando você toca o coração, você mexe aquilo, ativa a memória de uma tal maneira, as sinapses são tão fortes, que a gente não esquece. Né? Então, se a gente vai e volta, vê quantas coisas a gente vai guardando, e a gente vai ficando mais velho, mas coisas que nos emocionaram, que nos marcaram mesmo, a gente não esquece. É o mestre dos mestres mesmo, né? Ele sabia como fixar algumas coisas. Né? Então, a informação está lá. É só acessar novamente, tentar viver. É adorável, né? É fantástico esse estudo. É adorável, é fantástico mesmo, Cléber. Eu tô adorando estudar esse negócio aqui, esse livro dele aqui, do Cláudio. Mas, pessoal, partindo aqui para mais dois que a gente vai ver hoje ainda. A questão do Paracleto, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. Eu mudei a minha maneira de pensar, lendo o que a gente vai ler aqui, eu mudei a minha maneira de pensar com relação a esse esteja convosco para sempre, que para mim foi muito legal. Eu espero que seja para vocês também. E olha, eu rogarei ao Pai. A oração de Jesus pedindo, gente, pedindo por nós, olha que coisa louca. A oração de Jesus em favor de qualquer um de nós é a intercessão dele junto ao Pai. Ela tem um grande valor, pois Jesus, como Espírito superior que é, conhece leis que nós desconhecemos, sabe de mecanismos que regulam o funcionamento do universo que ainda ignoramos. Desta feita, ele pode atuar visando ao melhor para todos nós. E a gente até comentou que a gente não sabe pedir tudo que é melhor. A gente não sabe, na verdade, o que é melhor para nós, né? Mas ele sabe. Todavia, é preciso que se saiba que ele nada pode fazer por nós se não consentirmos.
Portanto, melhor ainda é a intercessão feita pela própria criatura, quando esta, de posse de um entendimento superior, que é aquele momento que a gente falou lá anterior, né, quando o meu eu crístico estiver totalmente desenvolvido, né, de posse de um entendimento superior, deixa o seu ser divino entrar em contato com a inteligência suprema do universo, fazendo com que o bem presente nela se manifeste espontaneamente. Olha que coisa linda que é isso, gente. Eu rogarei ao Pai, ou o eu profundo, através do Cristo, intercederá perante a divindade. E aí, lembrando o que ele falou, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O que está oculto aqui? É o que está dentro do teu coração. Ele vai ver como é que ele sabe como é que você está. Ele sabe o que você carrega no teu coração, né? Então, voltando aqui em cima, né? Portanto, melhor ainda a intercessão feita pela própria criatura, quando a gente atingir aquele momento que a gente estava falando ali atrás, né? Quando a gente conseguir realmente exteriorizar a nossa centelha divina, né? Que aí a gente vai estar em contato, em perfeita sintonia com a vontade divina, né? Entrar em contato com a inteligência suprema do universo, como ele fala aqui, né? E todo, porque nesse momento a gente vai estar repleto de amor dentro de nós, né? Repleto de bem. Aí ele fala, e o bem presente nela, né? Na inteligência suprema vai se manifestar espontaneamente para nós, né? Eu achei lindo isso. Aí, prosseguindo mais um pouco, ó, e ele vos dará outro consolador. Na tradução do Haroldo, aqui está, vos dará outro paracleto, né? Ele usa consolador e ele explica aqui o porquê, né? O grego paráclitos, aqui traduzido como consolador, está em outras versões como paráclito, conselheiro, ajudador ou ainda advogado. Optamos pelo tradicional consolador, pois, se advogado, que talvez seja a tradução literal mais correta, tradução literal, né? Expressa um defensor, um representante diante do mundo exterior. Consolador exprime melhor algo que nos aquieta o íntimo, sendo assim um melhor recurso para a edificação do espírito. Ele está explicando por que ele escolheu esse tipo de tradução, né? Essa palavra traduzida aí. Devemos analisar esse versículo em um plano coletivo e também em um âmbito mais íntimo. Aí ele vai falar dos dois planos, do plano coletivo e do íntimo. Aqui do coletivo. O movimento espírita tem visto nesse consolador prometido por Jesus o advento do Espírito de verdade, ou seja, o Espiritismo em sua feição consoladora e em seu aspecto de verdade. E, se analisarmos devidamente essa situação, se faz clara, pois a doutrina dos espíritos preenche todos os requisitos de acordo com o que prometeu o sábio Rabi da Galileia. Assim, no aspecto de evolução coletiva, de acordo com o estado de maturidade alcançado pela humanidade, era preciso que uma filosofia unisse religião e ciência para que a evolução intelectual e moral caminhassem juntas, permitindo o maior avanço do espírito. Aqui ele está falando do aspecto coletivo, né? Na sequência, ele vai falar no campo íntimo. Ó. No campo íntimo, esse consolador é o próprio amadurecimento do espírito, quando opta pela vivência do evangelho.
Ele está vindo naquela linha que a gente estava falando do eu crístico, né? Do eu desenvolver ali a minha centelha divina, tá vendo? Quando opta pela vivência do evangelho, ou quando se integra espontaneamente no trabalho como co-criador em um grau maior de consciência. Nesse momento se dará a vinda do Filho do Homem, conforme expressa esse mesmo evangelho em um versículo que analisaremos adiante, nesse mesmo capítulo, mas a gente vai ver um pouco mais à frente. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, gente, aí vem o que eu falei, que eu mudei a minha maneira de pensar. Porque eu, assim, de maneira bastante ingênua, né, pensava o seguinte, que vai ficar com a gente para sempre. O Espiritismo veio, está aí, ad eterno, para a gente consultar, para a gente estudar, né, e tantos palestrantes, e tantos estudos, a Casa Espírita, enfim, está aí, ad eterno, para a gente, né? Não é isso. Ops. Para que fique convosco para sempre. A expressão é clara, para que fique convosco para sempre. É que o valor conquistado, o amadurecimento alcançado, a autoridade adquirida pela vivência moral são definitivos, não se perdem jamais. Olha que coisa linda que é isso, gente. Esse estado íntimo, definido pelo Senhor, é adquirido pela prática do amor, que conforme o termo grego agapao, não sei como é que fala direito isso aí, usado no versículo anterior, significa o amor de união profunda, sintonia perfeita entre o ser amado e aquele que ama, ou seja, é o amor superior capaz de despertar a essência crística em cada um de nós. Aqui ele arrematou isso, gente. Porque, olha, então ele vai ficar conosco para sempre quando? Quando a gente realmente conquistar esse amadurecimento do espírito, que ele até falou aqui anteriormente, né? No campo íntimo, esse consolador é o próprio amadurecimento do espírito, quando ele opta pela vivência do evangelho, quando ele opta por realmente fazer com que o evangelho seja a vida dele, seja a experiência que ele passa, né? Então, nesse momento, fica para sempre conosco. É uma conquista nossa. A gente não perde mais. A gente não perde mais. Eu achei tão lindo isso. Eu achei lindo demais. Achei lindo demais essa colocação dele. Alguém quer comentar alguma coisa? Aí a gente tem um texto de Emmanuel. Está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, na difusão do Espiritismo, que ele comenta esse versículo aí, né, que a gente está vendo. Na condição daquele consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Kardec formulou a questão 798 no Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam o seguinte: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto,
que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. É o que o Kleber estava comentando, né? Sempre tem ali o interesse particular, né? Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Tudo bem? Tudo em paz por aí? Pode falar. É impressionante quando a gente começa a ler essas coisas, as palavras são tão bem definidas, né? Não resta a menor dúvida que quando a gente começar a elevar a nossa forma de ver, de viver, as coisas vão se naturalmente, né, de forma quase definitiva, vão chegar a um ponto que vai ser definitivo, vai incorporando nossas vidas de forma natural. É impressionante isso. E às vezes não se dá conta disso. A gente acha que não, a gente não fez nada. Mas vamos olhar para trás, quanta coisa que a gente fazia ou deixava de fazer, e hoje a gente já faz diferente. Isso serve de alento para a gente olhar que a gente está caminhando, não está parado, não, a gente está caminhando. Ou Exatamente. não? Com certeza. Alguém acha que está parado aí? De jeito Alguém está nenhum. parado? Eu acho que não, né? E você sabe que hoje eu estava buscando umas coisas aqui para preparar uma preleção, uma palestra, né? E eu estava vendo aqui o livro Emmanuel, o livro do Emmanuel que chama Emmanuel, né? E tem um trecho aqui, vou ler para vocês até, que ele coloca aqui, que tem até um pouco a ver com o que a gente está falando aí. Ele coloca assim, ó, o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força, conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Achei tão linda esse trecho aqui do Emmanuel, achei lindo demais. Ele fala do Evangelho e o futuro. Mas o nosso futuro mais breve aqui é esse versículo que é o último que a gente vai ver hoje. Alguém levantou a mão? Zezé, pode falar, querida. Oi, pessoal. Eu estou sempre chegando um pouquinho atrasada por conta de outro estudo que eu faço antes, tá? É difícil terminar na hora. Bom, eu queria comentar o seguinte, essa questão aí do espiritismo, né? Sua verdade ficará para sempre, né? Conosco. A questão do espiritismo, né? Eu acho que tem muito a ver com o texto que você leu aí, Val, eu não sei bem definir qual, mas aquele que falava sobre como que nós vivenciamos essas verdades, né, de Jesus. Porque, inclusive, fala do mercantilismo dentro da religião, né, da gente. Um texto do Emmanuel, né, que é Espiritismo em Nós, né? Da questão da gente usufruir
muitas vezes tirando vantagens pessoais, né? Aquela questão dos vendilhões do templo e tudo mais, né? E porque é de fundamental importância, eu acho que essas lutas que ele comenta nesse último texto, né? Que realmente nós temos, né? De buscarmos uma prática do Evangelho o mais pura possível, né? Porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, ou seja, nós temos que reviver Jesus, reviver suas lições e nos aproximarmos cada vez mais dele, né? E o Espiritismo, eu não creio que vá ser a religião, né? Mas os conceitos que o Espiritismo traz, as verdades que o Espiritismo traz, que serão incorporadas à ciência, à filosofia e às próprias religiões, porque nós vemos hoje diversas religiões, quando você vê, de repente você olha assim, uai, essa frase aí é de Emmanuel. O pessoal repetindo, né? Parece pouco, mas é muito, muito mesmo, porque são conceitos, né, profundos que fazem muita diferença na nossa vida se nós tomamos aquilo como verdade e colocamos no nosso dia a dia, no nosso convívio com os nossos irmãos, né? Então, quando Jesus fala que vai ficar para sempre, e esse conceito, né, que você estava colocando, né, que ele traz, porque nós seremos tão, vamos dizer assim, modificados, né? Ou seja, a gente tem uma lição muito bonita, que é a glória cristã do Caminho, Verdade e Vida, que fala desse encontro nosso com o Pai. Porque esse encontro, ele é definitivo, porque é o encontro com a nossa própria consciência, né? Então, no momento em que a gente busca fazer o certo, busca realmente vivenciar as lições, não ser simples papagaios, né, que ouve e repete, mas se aprofunda, procura compreender, né, e não basta a gente confiar no que o outro diz, é preciso que a gente busque. Cada um de nós tem que buscar, né, porque até outro dia eu estava vendo um comentário sobre isso, né, da questão da fé, que muitas vezes a nossa fé não é sustentada na nossa verdade, nesse encontro nosso com o Pai, né? A gente, eu acredito que fulano falou. Aí, quando fulano nos decepciona, a gente fala, está tudo errado, não é nada disso. Quer dizer, na verdade, você não está crendo de fato e compreendendo e absorvendo aqueles ensinamentos, você está só no nível intelectual, né? Então, a gente tem que buscar de verdade com o nosso querer, né? Nosso desejo realmente de estarmos perto do mestre, né? Eu achei esse estudo, estou adorando também, viu? Obrigado, Zezé, obrigado pela sua colocação. Realmente tá sendo, para mim está sendo assim fantástico, tá? Estudando isso, vendo essas interpretações aqui, agradecendo o nosso amigo Cláudio Fajardo por essas interpretações aí que pelo menos ao meu coração, está esclarecendo muita coisa, né? Qual o nome dele todo, Val? É Cláudio Fajardo. Fajardo. Ah, tá. Fajardo. Ó, tá aqui no ladinho, eu sempre deixo o nome dele aqui. Cláudio Fajardo. Ah, tá. Agora que eu vi. Fajardo, né? É. Tá. Gente, né, esse é o último versículo de hoje. Desculpa aqui, ó, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde acolher, porque não o vê, nem o conhece, vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós. Ele está falando com os discípulos, né? Um grupo bem restrito. A gente viu no começo desse capítulo que nem o Judas está aqui, né? Realmente não são nem os 12, são os 11, né, discípulos, os que realmente estavam mais preparados, né? Então, veja, o Espírito da Verdade é o Espírito... Peraí, tá certo isso? Tá. O Espírito da Verdade é o Espírito de verdade característico do amadurecimento da própria criatura. Então, vem de encontro com o que a gente está falando, né? Aquela assimilação que a gente está tendo, aquele amadurecimento espiritual que a gente está tendo, né? A evolução nos leva a despertar e a exteriorizar o estado crístico que existe em nós desde o princípio por herança divina. Lembra que a gente comentou bastante sobre a questão da centelha divina? Que nós temos todos, né? E em muitos, no começo da nossa evolução, a gente tem lá aquela sementinha, aquela coisinha, e à medida que a gente vai crescendo, ela vai se exteriorizando, né? Vai se inflando, se aumentando, até o ponto da gente conseguir como ele fala aqui, exteriorizar o estado crístico que existe em nós, desde o princípio, desde a nossa criação, por herança divina, né? Isso faz parte da criação divina. A lei nos impulsiona para diante, e cada conquista adquirida mais nos aproxima desse momento. A gente é o nosso processo, né? Quando atingido esse aperfeiçoamento que nos distingue da massa, dizemos que a verdade já é a tônica do nosso comportamento. Nos informando sobre essa conquista que Jesus asseverou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o mundo não pôde acolher. O mundo que ele faz ele usa essa palavrinha como um símbolo aí, né? O mundo é a representação do que é material e dos seus interesses imediatistas. O estado de espírito que mencionamos é incompatível com esse sentimento de cobiça ou vantagem pessoal. Desta forma, o mundo, esse símbolo, né, que ele está apresentando aí, não pode acolher algo que é eminentemente espiritual e que só vise no ganho do ser imortal. Ou seja, tudo que é materialista, né, só vê, como o Arthur gosta muito de falar, só vê o que está morto e o que vai morrer, né, porque só enxerga as coisas que o olho físico consegue enxergar, né. Então, esse mundo não consegue acolher esse espírito da verdade, porque é uma questão imortal, imaterial ainda, né? Por isso, ele não pode acolher esse sentimento, é incompreensível para ele. Ele não dá conta de assimilar isso, toda essa parte materialista, né? Então, responde Jesus: o meu reino não é desse mundo. E aí? Porque não houver o mundo, né? Ele falou aqui que o mundo não pôde acolhê-lo, né? Porque o mundo não vê, ou seja, só vê o que está morto ou o que vai morrer. Ou seja, só vê o que os olhos físicos conseguem ver, né? Ver é conhecer ou perceber pela visão. É, dentro desse aspecto, uma atitude física, pois no plano em que nos situamos, é preciso que tenhamos olhos bons para que possamos ver. O mundo, que, como dissemos, representa os interesses materiais e transitórios, tem enorme dificuldade de ver e compreender o que não é perceptível fisicamente falando. Desta forma, por não entender as atitudes nobres daquele que se acha em um grau maior de evolução espiritual, não acolhe com naturalidade seu comportamento típico de um ser evoluído. Então, se a gente pensar na época do Cristo, né?
Foram poucas as pessoas, na verdade, que conseguiram enxergar em Jesus o Cristo, né? Muitas vezes enxergaram os fariseus lá, os saduceus, os doutores da lei, enxergavam o quê? Alguém que usava de feitiçaria para fazer alguns fenômenos lá, não é? Eles não conseguiam perceber. Veja o que acontece aqui. Opa! A gente estava aqui, né? Aqui. Assim, se é difícil para aquele que se acha movido por interesses mesquinhos ver o que é próprio do domínio espiritual, muito mais difícil é conhecer, pois conhecer denota análise e vivência, o que está em um plano ainda mais adiante. Mas ele prossegue dizendo, né? Mas vós o conheceis, ele está falando com os discípulos, né? Vós o conheceis. Por quê? Ele estava falando ali com os 11 só, né? Olha, Jesus distingue assim os seus seguidores. Apesar de muitas vezes eles demonstrarem não perceber o alcance da missão do Senhor, como a gente já comentou muitas vezes, né? Que muitas coisas eles não conseguiam perceber na sua totalidade, né? Então, não perceber o alcance da missão do Senhor e das próprias falhas que eles tiveram, eram os discípulos, espíritos escolhidos para exercer aquela missão. Já tinham eles um grau de amadurecimento superior ao da média dos demais habitantes do planeta naquele momento. Por isso, Jesus diz, vós o conheceis. E as anotações de Marco confirmam, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, quando ele fala, vós o conheceis, lembra que a gente viu aí atrás que um discípulo pede para ele, mostra o Pai, e ele fala, mas eu estou com vocês há tanto tempo e vocês me pedem para mostrar o Pai? Quem olha para mim vê o Pai. Então, quando ele fala que o Espírito da Verdade fala para eles que eles conhecem, porque Jesus está ali, eles conhecem Jesus, eles já viram tudo. Eles não têm a percepção total ainda de toda a missão de Jesus, né? Mas eram os que mais tinham condições para assimilar o que Jesus estava fazendo ali, encarnado naquele momento, né? Então, vós o conheceis, que eu estou aqui, então vocês conhecem, porque habita convosco e está em vós. É aquilo que já dissemos, é o estado íntimo de amadurecimento dos espíritos, permitia que o Consolador já habitasse com eles e que estivesse neles. Já estava o definitivo aqui, né? Ou seja, era uma conquista já realizada por eles devido à opção pelo Evangelho em suas vidas. Olha aqui, uma conquista realizada pela opção do Evangelho em suas vidas. É o que deve acontecer conosco, se assim também fizermos, isto é, se realizarmos em nós o trabalho de reeducação moral com base nos ensinamentos da Boa Nova. É o nosso caminhar, é o nosso processo, né? Para que ele possa habitar conosco, para que ele possa estar conosco, estar em nós, né? Reeducação esta que, além de nos capacitar para o trabalho permanentemente em nome do bem, promoverá este constante dinamismo característico daqueles que se ajustaram aos preceitos divinos. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Comentários? Pode falar, querido. Alguém quer falar antes? Pode falar. Eu sempre estou muito rápido no gatilho. Pode falar. Eu deixo... olha só, eu fico lembrando, eu gosto muito do livro Pequeno Príncipe, né? Quando estou com os pais, eu sempre aconselho que eles conversem sobre o livro, porque ele fala em qualquer idade, desde pequenininho até adulto, né?
E tem uma passagem que eu gosto muito, é muito famosa, aquela que fala: o essencial é invisível aos olhos, né? É fantástico, porque o Jesus, assim, a gente fica falando que só a doutrina espírita trabalha de uma maneira mais intensa, lógico, a questão do intelecto, da compreensão, né, o racional, mas Jesus falava ao racional, trazia, explicando racionalmente Deus, mas vinha com amor, que aí fazia as pontes com tudo, né? É aquela coisa fantástica, né, que a gente não consegue. Por mais que a gente aprenda tanta coisa com Kardec, Kardec não está entre nós nem tem o potencial, que é um espírito ainda superior a nós, com certeza, mas não um espírito puro, não conseguiu, como Jesus, falar do amor, né? Fazer essa fixação em nossas mentes. Mas é fantástico tudo que chega até nós, né? E a doutrina espírita aprofunda o entendimento racional de tudo isso. Só isso. Eu adoro esse estudo, né, Deus do céu. Também gosto demais. Fala, querida. Eu acho que a gente pode dizer assim que como é que eu vou dizer, uma presença interna, né? Estará convosco, é uma coisa íntima, né? E então, como verdade, né? Uma realidade que está acontecendo dentro de nós, que está sendo incorporada. Então, é uma verdade que está sendo vivida. Porque estará convosco, né? Quer dizer, habita convosco, quer dizer, uma coisa externa que passa a habitar, a estar dentro de nós, porque nós já estamos vivenciando, é uma verdade que a gente começa a vivenciar. Eu pensei por aí, sabe, André? Que é o que você falou, né? Uma conquista, um amadurecimento espiritual. Então, passa a ser uma coisa constante na nossa vida eterna, né? Ali no caso do nós mesmo que estamos aprendendo e dos discípulos lá, a gente já começa a desenvolver essa sensibilidade, porque a gente já começa a ver as coisas espiritualmente falando, né? As coisas ficamos mais sensíveis mais abertos para que ele possa realmente fazer parte da nossa vivência. Muito bom, querida. Muito bom. Então, para mim, ele assim, arremata, sabe? Tudo isso que a gente comentou, a gente começou a falar da centelha divina, que somos criados com ela, né? Que ela vai se desenvolvendo, do eu crístico, que também vai se desenvolvendo. Então, nossa, eu achei que esse trecho aí, para mim, assim, fechou, sabe? Arrematou essa ideia aí que é a nossa conquista, né? Que é a nossa luta para conquistá-la, né? Vamos dizer assim, né? Que é o nosso caminhar aqui nesse mundo aqui. Tudo bem? Por hoje paramos por aqui. Por hoje paramos por aqui. Certo? Tudo em paz? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, encerramos por aqui. Agradeço os comentários que foram maravilhosos. Muito obrigado a todos. E, se Deus assim o permitir, semana que vem estamos de volta, prosseguindo ainda aí com o capítulo 14 de João, né? Então, grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.